Olá, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Hoje nós vamos trabalhar a produção de textos. Você sabe escrever textos? Será que sabe? Mas com certeza você já leu textos. Olha ali, duas criancinhas lendo. Todos vocês já leram textos. Hoje nós vamos ver sobre o texto narrativo. O texto narrativo é quando queremos contar um fato, um acontecimento ou uma história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo deve conhecer essa história, é um texto narrativo, porque conta uma história. A história A Raposa e o Corvo, que é uma fábula que nós lemos, também é um texto narrativo. O que tem num texto narrativo? Vamos ver. Um texto narrativo tem título. Olha a historinha, A Raposa e o Corvo. Qual é o título dele? A Raposa e o Corvo. Esse é o título. Então, todo texto narrativo tem um título. O que mais tem num texto narrativo? O texto narrativo tem personagem. Esse personagem pode ser uma pessoa, como na história ali do Chapeuzinho Vermelho que nós vimos, mas aqui tem um menino, né? O personagem pode ser pessoas ou podem ser animais. O que mais tem num texto narrativo? Um texto narrativo tem também espaço, ou seja, o lugar onde se passa a história. Ali tem uma floresta, uma história pode se passar numa casa, uma história pode se passar numa cidade, ou na história do Corvo e a Raposa, a história se passa na árvore. O texto narrativo tem também o tempo, ou seja, quando essa história aconteceu. Pode ser em uma certa manhã, pode ser em uma tarde, pode ser numa noite ou há muitos anos. Então, é o tempo da história, é quando essa história aconteceu. Um texto narrativo também tem um narrador. Esse narrador pode somente contar a história ou participar também dela. Olha ali o menininho. Ele pode contar somente uma história ou ele pode contar uma história como se ele estivesse vivendo essa história, ele sendo um personagem. O texto narrativo precisa ter também a introdução, que é o começo, o desenvolvimento, que é o meio, e a conclusão, que é o final da história. O texto narrativo geralmente é dividido em parágrafos. Mas o que é parágrafo? Parágrafo consiste num conjunto de frases coesas, quer dizer que combinam, que servem para expressar um pensamento ou ideia central num texto. Vamos agora fazer essa atividade. Encontre essa atividade em seu material. Vocês vão encontrar essa atividade. Só encontrar. Vão pausar o vídeo para encontrar essa atividade. Só depois de encontrar,
vocês vão liberar o vídeo para ouvir a explicação. Nessa atividade, nós vamos ver ali, trabalhando com produção de texto. Vamos ler juntos. Observe as imagens e veja que para cada uma foi escrita uma frase. A frase está descrevendo o que está aparecendo na imagem. Cada frase representa um parágrafo do texto. Então, ali nós temos uma historinha dividida em parágrafos. 4 parágrafos, 4 imagens, 4 parágrafos, tá? Tem o título, né? Tem personagens aí nessa historinha? Vamos ler para nós conhecermos? O título da historinha é O Susto de Corina. O cachorro sereno viu a coruja Corina na árvore. Ele latiu para Corina. Au, au! Corina ficou assustada com os latidos de Sereno. Ela voou para bem longe dali para fugir de Sereno. Então, vamos ver, de acordo com o que a gente viu nesse vídeo, esse é um texto narrativo. Ele tem que ter algumas partes, certo? Ele tem título? Tem. O título é O Susto de Corina. O que mais que um texto narrativo precisa ter? Precisa ter personagem. Ele tem personagem? Sim. Quem são os personagens? Quem são? O cachorro e a coruja. Isso mesmo. Ele tem o tempo? Ele não tem determinado ali o tempo, né, da história. Ele tem o lugar? Tem, né? Ele tem o lugar. Onde que se passou essa história? Essa história se passou na árvore. Isso mesmo. Ele tem narrador? Tem. O narrador está contando a história. O narrador está participando da história? Não, ele não está participando da história, né? Ele tem um começo. Ali, ó, o cachorro sereno viu a coruja Corina na árvore. Esse é o começo. Ele tem o meio, ó. Ele latiu para Corina. Au, au. Corina ficou assustada com os latidos de Sereno. E o que aconteceu no final? No final, ela voou para bem longe dali para fugir de Sereno. Tá? Então, aqui a gente conheceu um texto narrativo. Agora, tem a atividade. Copie em seu caderno esse pequeno texto. Não esqueça de copiar o título. Não esqueça de deixar um pequeno espaço no início de cada frase, no começo da linha, para fazer os parágrafos. Tá? Então, vocês vão copiar esse textinho no caderno de vocês. Não precisa copiar as imagens, somente o texto, tá bom? Vocês vão observar na próxima, aqui na sequência do vídeo, como você deve copiar no caderno esse texto. Não pause o vídeo agora. Veja na sequência antes de começar a copiar. Vamos então? Olha como vocês devem copiar no caderno de vocês. Aqui eu coloquei a cópia que eu fiz no meu caderno. Vocês vão copiar assim no caderno de português, tá bom? Quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Vão copiar a historinha ali, tá bom? Copiar e ler. Essa é a atividade. Depois que vocês copiarem, igual tá ali, sem errar, com letra bonita, com letra maiúscula, com ponto certinho, fazendo o parágrafo como tem que fazer. Pause o vídeo e copie esse texto em seu caderno de português. Não esqueça de colocar a data antes de copiar. Depois, fotografe e envie como anexo em sua atividade. Vocês vão copiar esse textinho, tá bom? E a outra parte ali, vocês vão colar no caderno de vocês, tá bom? Da folha que vocês têm, nós vamos fazer somente essa atividade. A outra atividade que tem ali, que é o dia de Lucas, vocês vão deixar guardado,
tá bom? É só essa parte, o susto de Corina, que nós vamos fazer, tá? Bom trabalho para vocês e eu fico aqui aguardando a foto com a atividade realizada. Se vocês tiverem dificuldade, pode mandar mensagem para mim que eu ajudo vocês, tá bom?